Vamos lá. Vou ler um trecho para vocês entenderem essa história toda de Madureira, tá? Uma coisa é a gente falar de tempo de ocupações, mas dar um nome para esse lugar ser construído tem a ver com uma história, com uma narrativa que aconteceu, né, durante o século XIX. E então vamos lá. Tem um trecho do litígio da briga entre Lourenço Madureira e Dona Rosa, que era a viúva herdeira da fazenda do Campinho, que era do capitão Inácio do Canto, capitão Francisco Inácio do Canto. Aí tá aqui o trecho do litígio. Diz Lourenço de Madureira que ele tomou de arrendamento ao capitão Francisco Inácio do Canto um pedaço de terras na freguesia de Irajá por 12.800 réis em cada ano para nelas entrar a trabalhar e procurar os meios da sua subsistência. Com efeito, propôs-se o suplicante a fazer ali o seu estabelecimento de lavoura e fez benfeitorias de valor ainda em vida do dito canto, pagando pontualmente a venda ajustada. Falecendo, porém, o dito canto, houve quem invejasse a situação do suplicante e, desejando aproveitar-se do suor alheio, induziu a viúva, Dona Rosa, Maria dos Santos, para que entrasse a inquietar o suplicante, exigindo dele novo arrendamento com novas condições, todas específicas, a que o suplicante não podia assumir, e comunicando-lhe a pena de o despejar, pagando-lhe só pelas benfeitorias a insignificante quantia de 20.000 réis. Chamou a juízo com este fim, e assim continua, né? Esse trecho é do documento do litígio, em 8 de outubro de 1818. O capitão, eu não tenho ainda uma fonte muito segura, que eu não consegui ver esse documento, mas parece que ele faleceu em 1816. Então imagina aí que ele provavelmente faleceu nesse período e tinham várias pessoas interessadas nas terras, né? Porque o cara realmente fez muita coisa ali, fazia muita coisa na região. Ele investiu ali na sua boiada, na lavoura, ele realmente cresceu ali, desenvolveu a ponto de se tornar aquela região uma região muito benquista por outras pessoas. E a gente precisa também falar que essa região, ela estava num ponto, né? Ela estava numa encruza, né, entre as freguesias que existiam, que era a freguesia de Irajá, a freguesia do centro, né, que seria Candelária e tal, e a freguesia de Jacarepaguá e a freguesia de Campo Grande, né? Então, assim, é uma encruza de freguesias, justamente numa região de vale, então uma região muito, muito estratégica para a economia. Então, é importante a gente falar sobre isso, né, e também datar isso para entender que entre 1816, quando ele morre, né, que eu acho que é essa data do falecimento do capitão, até ele realmente para juízo, pedir socorro, suplicar pelo entendimento de que ele pagou as terras durante todos os anos que o capitão estava vivo, que ele fez várias benfeitorias, e ele não queria sair ileso com relação a isso, né? Porque a ideia do Lourenço Madureira era justamente ter as terras para ele, com tudo que ele fez ali. Ele estava ali, né, pagando aqueles anos todos. Tem outros documentos que eu apresento nos meus roteiros, né, que aparece o Lourenço Madureira como uma figura importante, isso em 1846. Né, já no auge dos seus 60 anos de idade. Então, é preciso ter muito cuidado para essa construção da data de Madureira, porque a gente está falando de um personagem que existiu, né? Eu já vi muitas pessoas fazendo roteiro, trazendo uma narrativa sobre como se ele fosse, né, naquela época, falando de machismo, que ele roubou as terras da Dona Rosa, mas acho que é preciso a gente entender, né? Assim, ser bem pé no chão, entender os fatos. A gente sabe que naquela época a mulher, né, ela era também uma propriedade do homem e provavelmente, né, pelo que a gente já leu assim
a uns documentos, né? O Domingos Lopes, por exemplo, ele tá de olho nas antigas terras do Madureira. Então, assim, são muitas histórias com muitas nuances importantes de serem avaliadas e tentar entender essa narrativa. Por isso que a gente não resgata história. Eu não tenho como resgatar a história como ela era no passado. Eu faço uma interpretação do que pode ter sido naquele momento na história. Eu não tenho como dizer que foi isso. Eu pego os fatos e trago a narrativa. Por isso que os roteiros que eu faço na região de Madureira, eu trago sempre essa construção, sempre essa ideia de que eu não sou dona da verdade, mas eu trago fatos para que a gente possa construir essa narrativa e deixo isso muito aberto para que as pessoas que estão ali participando do roteiro possam também contribuir de certa forma com seus estudos, com suas memórias, né? Porque a gente fala de passado, mas a gente também fala de um presente muito presente. Por exemplo, teve roteiros que eu fiz assim de me trazerem relatos da festa de São Brás, aonde chegava Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, porque iam muitos cantores, porque era o padroeiro da garganta. Então, assim, coisas que eu não peguei. Eu não peguei esse momento que a São Brás ficava cheia de artistas, cantores, frequentando aquele espaço. Então, o Iadas faz um trabalho muito sério, né, de construção, de quase um retalho dessas histórias, dessas memórias. E, assim, eu só tô aqui mesmo pontuando uma questão que há muitos anos eu trago nos roteiros, nos passeios, no circuito que eu faço em Madureira, que é sobre essa discussão do tempo que Madureira tem, a data que foi criada para Madureira, uma data inventada. Isso não é nenhuma novidade, até para outras questões. Por exemplo, o próprio Madureira Esporte Clube, antes de ser o que ele foi Madureira Tênis Clube, ele foi basquete imperial, foram tantas junções para chegar ao que é hoje o Madureira Esporte Clube, que a data também foi construída, né? Eles pegam a data, o dia e o mês de uma construção anterior e pegam o outro ano de um outro elemento, né? Vai se criando aí a narrativa de uma construção de uma data simbólica para a comemoração, porque é assim que a gente faz, né? Assim que a gente comemora os aniversários, é uma dia, mês e ano. Então, para a gente entender esse lugar, Madureira, ainda mais o nome Madureira, que vem de um sobrenome de uma pessoa que existiu. Ele nasceu no final do século XVIII, ele teve sua vivência no território no século XIX. Vários passarinhos aqui, acho que é quero-quero. E aí a gente precisa entender que a gente está falando de um lugar que tem um nome por conta de uma pessoa que existiu. E é preciso entender a história dessa pessoa, entender quando é que ela nasceu, quais foram os movimentos que ela fez, qual foi a importância dela, para justamente a gente falar desse lugar que existe, que é Madureira, né? Como é que ele se torna uma vocação de comércio, por que se torna. Então, assim, hoje eu tô assim muito ainda à flor da pele, porque não é de hoje que eu venho falando sobre isso. Todo ano, todo 24 de maio é tenso. Alguns amigos que fazem parte do coletivo, alguns amigos que fazem parte da minha caminhada, a gente discute muito sobre isso, a gente fala muito sobre essa questão da data de Madureira. E eu sempre fiquei muito resistente para vir aqui falar, porque realmente é difícil falar sobre isso, né? Você mexe com uma estrutura que as pessoas criaram, né? E que elas querem se beneficiar. Mas aqui está só minha contribuição para que a gente reveja essa história toda de Madureira e entenda que não é porque a gente está falando que ela tem menos de 400, que ela tem 200 e pouquinho, que ela não seja importante. Ela é importante. Ela é muito importante. Só que a história que a gente precisa contar também é de Irajá. A gente precisa contar a história de todos os lugares que existem, de acordo com suas importâncias. A gente precisa não apagar, porque acaba que a gente causa um empachamento, né, de um lugar que é Madureira sobre outros territórios. E isso não é saudável para ninguém, para nenhuma identidade de território, para nenhuma identidade cultural, isso é saudável. Então, acho que todo mundo tem o seu lugar, inclusive os lugares têm seus próprios lugares. Então, é isso, gente. Desculpa aí o vídeo. É um pouquinho longo, mas importante falar sobre, viu? Tchau, tchau.